Deus tem chamado pastores. Deus tem chamado diretores. Deus tem chamado anciões. Deus tem chamado secretários. Todos esses para fazer trabalho. E este trabalho não é trabalho para a barriga. Não é trabalho para o estômago. Não é trabalho para a boca. Não é trabalho para a beleza. Mas este trabalho é para a vida eterna. Este trabalho é para a salvação das vidas. Porque existe uma vida que exige um trabalho. E esta vida é a vida eterna. Por isso Cristo nos chama todos os dias. Quando nós analisamos, queridos, a Bíblia Sagrada, Evangelho de São João, capítulo 6, no seu versículo 27, nós olhamos ali e encontramos uma mensagem que o apóstolo, que o discípulo de Jesus fala dizendo assim. Ele escreve as palavras de Jesus Cristo. Ele fala aquilo que Cristo disse neste Evangelho capítulo 6. Cristo disse a seguinte. Cristo falou o seguinte. Ele disse assim: quando estava numa multidão, quando estava com uma igreja, quando estava com os discípulos, ele disse uma mensagem muito importante. A mensagem que ele disse foi assim: trabalhai. Trabalhem! 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 Não pela comida que se estraga. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a todos vocês, porque Deus, o Pai, o confirma com seu selo. Cristo se mostra preocupado. Olha para todos aqueles irmãos se juntando, se desfazendo, se unindo, se desunindo, uns se justificando. Eu prefiro trabalhar para mim mesmo. Cristo estava a dizer: o trabalho que você for a fazer para você, este trabalho não permanece. Depois de você comer o seu trabalho, você morre. Então significa que o trabalho terrenal, o trabalho deste mundo, é um trabalho que pode nos levar à morte. Mas o trabalho do Espírito Santo, o trabalho da proclamação da mensagem, o trabalho do anúncio do Evangelho, este é um trabalho para a vida eterna. Cristo falou isto mesmo quando ele começou o seu ministério. Ele chamava os seus discípulos. Em análise aquilo que está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 17 e 18, nós encontramos o ministério de Cristo. Cristo começa o seu ministério na medida em que ele chama os primeiros 4 discípulos. Ele vai para um lugar em que era próximo do mar da Galileia. Galileia era um lugar conhecido pelo trabalho da pesca. O mundo acordava, entrava naquele mar e fazia prática de pesca. Capturava peixe. Peixe nós sabemos que quando alguém captura, ele vende. Muitas das vezes era vendido mesmo peixe. Queridos,
Cristo caminhava. Logo quando ele começou o seu ministério, depois de ter saído do deserto da tentação, durante os 40 dias sem comer, durante os 40 dias com jejum, como sinal de preparo para a sua missão, ele saiu daquele lugar e ele começou a caminhar. Usou a estrada principal que separava a cidade da Galileia com o mar da Galileia. Ele estava caminhando naquelas margens. Haviam homens lançados do rei. E esses homens eram Simeão e Pedro. André e Pedro estavam lá. Eram 12 irmãos. Enquanto estavam pescando, Cristo olhou para eles e chamou: venham, sejam pescadores. Não do peixe que vocês comem, mas da vida para Cristo, dos homens para Cristo. Todo homem, todo ser humano foi criado para fazer o trabalho de Deus. Se existe um trabalho bom, este trabalho é o trabalho de Cristo. Por isso, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, no seu versículo 1, nós encontramos a palavra de Deus. No seu capítulo 3, verso 1, nós encontramos a palavra de Deus, que diz assim: aquele que deseja o trabalho melhor e reconhecido, que faça o trabalho de Deus. Significa, quando você trabalha para Deus, você trabalha para a eternidade. Trabalhar para Deus não precisa exercer isto como uma profissão. Você na sua casa com a sua família, adore a Deus, ore a Deus, cante para Deus, proclame de Deus, anuncie Deus, e diga ao mundo todo que Cristo é o nosso Redentor, e Ele brevemente irá voltar para salvar a vida. Olhando isso tudo, nós vamos ver Cristo começa chamando um grupo. Ele une todos e ele cumpre o ministério que era tanto esperado, a sua morte. Mas antes da sua morte, viu que tinha um número suficiente, educado em toda oratória. Todos estavam lá. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade, todo o governo está nas minhas mãos. Portanto, vão, anuncie, vão, trabalhem, vão, preguem, vão, salvem vidas, vão, preparem o meu reino. Amém, mais um. Amém. A igreja está dormindo. A igreja é paralítica. A igreja não tem pernas. Eu digo não tem pernas, porque quando alguém diz vai, que confiou, primeira confiança é o dom de vida, é o dom de falar, é o dom do emprego, é o talento do que você faz. Isto é tudo que Deus te confia. Por isso Ele te confiou. Este é seu ministério. Ele diz vai. Ele sabe que estou a mandar alguém que consegue caminhar. Ele sabe que está falando com alguém. Ele sabe que está a mandar uma pessoa que sabe falar, que sabe cantar, que sabe instruir. Ele sabe que esta pessoa, eu tirei onde fazia trabalho. Significa
significa que está preparado. E Ele pode fazer o meu trabalho. Cristo te chama da sua casa para você fazer trabalho da igreja, para você cumprir o seu dever, para você cumprir o seu mandato. Cristo te manda para todo mundo. Portanto, vai em Caoche, onde você está. Vai e fale com sua vizinha que este mundo vai acabar e Jesus irá voltar e vai salvar aqueles que obedecem, vai salvar aqueles que estão com Ele, vai salvar aqueles que andam com Ele, vai salvar aqueles que não bebem, vai salvar aqueles que não comem poucos, vai salvar aqueles que não fumam tabaco, vai salvar aqueles que não fumam suruma, vai salvar aqueles que não boam de noite, vai salvar as pessoas fiéis. Jesus disse: vai, anuncie. É um dever. Todos nós, na minha casa, na igreja onde eu estou, as minhas músicas devem me identificar como uma pessoa que foi enviada para fazer trabalho. Você vai cantar um hino para Cristo. Cante 330, diz o que? Eu quero trabalhar com meu Senhor, confiante no poder do seu amor. Vou orar e trabalhar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Amém. Amém. Nós não estamos ocupados na seara do Senhor. Nós estamos ocupados para nós mesmos. Agora estamos ocupados para barrigas. Estamos ocupados para saciar os pulmões com tabaco. Estamos ocupados para encher as nossas barrigas, nossas almas com poucos, como calhas. Nós não estamos preocupados para trabalhar a Cristo. Jesus está voltando. Ocupado sempre está. Devemos confiar em Ele. Ele disse assim: a pessoa que escreveu essa canção, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Ocupado sempre está. Hoje, eu quero te falar. Jesus não exige seu trabalho integral. Deus, quero que você dedique um tempo no Espírito. O tempo de Deus, quando este homem diz quero sempre trabalhar, confiando em Jesus, significa quando ele for fazer uma chance, ele vai pensar: Senhor, essa terra é porque tu criaste. Há pessoas que trabalham essa terra, não sabem que Deus fez, não sabem. E essas pessoas cultivam, tiram proveito, esbanjam tudo sem reconhecimento, porque a terra não é de Deus, é de Deus. Quando as pessoas vão para o serviço, fora daqui, se encontram com colegas, eles desviam e eles começam a beber cerveja, porque está longe da igreja. O trabalho dele, Cristo não está lá. Porque um adventista, um religioso, um crente que anda no Espírito Santo, seja professor,
trabalha para Cristo. Porque Porque o seu professorado, Cristo é reconhecido. Seja um técnico, ele, no seu serviço, Cristo é revisto. Cristo é visto. Cristo é vivido. Mas não trabalhamos muito para nós. Há necessidade de levantar. A voz agora. Levantar para o mundo. Anunciar às pessoas. Nós temos que trabalhar. Este trabalho vai resultar. Vai nos dar bênção. Leia comigo. Abra a versão que você usa. A Bíblia que você está usando. Em Segundos de Crônicas. Abra isto comigo. Vamos abrir Segundos de Crônicas. O livro de Segundos de Crônicas. Capítulo 2 de Crônicas, capítulo 15, exato, verso 7. Pode ler a sua versão. Eu vou acompanhar. Verso 7. assim diz a mensagem de Deus. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Sejam fortes. Não se desanimem. O vosso trabalho tem recompensa. Qual é a nossa recompensa? É a vida eterna. É uma nova terra. Essa terra, este mundo, conforme aquilo que o Apocalipse de João viu, vai passar. E com todas as coisas imundas, com todas as doenças, e Deus vai nos dar recompensa. Agora, recompensa é para aquele que trabalha. Agora, se você trabalhar mais para a sua barriga, se você fazer a sua barriga de Jesus, se você fazer os seus desejos de Jesus, aí você não tem salário. Só você vai saciar a barriga, você vai alimentar desejos, e no final o desejo vai dizer: eu estou cansado. E você morre na mediocridade. Você morre sem esperança. Mas você trabalha para Jesus. Naquela segunda vinda, as trombetas soam do céu, ressoando através dos anjos. Em coro serão audidas a todo mundo. Logo as primeiras trombetas já soaram. Todo mundo se encherá de som das trombetas dos anjos vindo, na glória de Deus nas nuvens. Você vai ressuscitar. Vai vencer. Você trabalhou para a eternidade. Mas se você trabalhava para a barriga, as trombetas vão soar. Você vai ficar.
pelo menos se mexer no seu lugar. Não vai se mexer. Mesmo se os anjos repetissem pela cidade, você estaria lá. Mas quando você trabalhar para Jesus, você vai para o céu. Será uma grande alegria. Hoje, eu quero lhe dizer, trabalhar para Jesus é uma grande recompensa. Primeiro, em Isaías disse que teremos um bonito nome, um nome que nunca mais vai mudar. Querido, se você mora aqui, você não fica, você descansa. O seu nome, mesmo que fique, mas não será você. Mas no céu, você vai permanecer com seu nome e nunca limpará a calma de calor. E nunca limpará suor por causa de calor, por causa da seca. E nunca sofrerás. E nunca dirás estou enfermo. Você saltará. Assim diz a Bíblia Sagrada. Os coxos saltarão. Os cabos falarão. Sem nenhum problema. Os mudos ouvirão. Os cegos verão. Os paralíticos levantarão. E todos naquele lugar será grande canção de Moisés. E todo mundo regozijará. Uma vida da eternidade. O mundo em que estamos a viver é um mundo defeituoso. O mundo em que estamos a habitar é um mundo doente. Precisa da igreja de logo preparar-se. Pregar a mensagem da breve volta de Jesus. Anunciar a segunda volta de Jesus. E dizer para todos aqueles que dormem que Jesus está voltando. Nem 20 minutos não vão passar. No relógio de Deus, Jesus está voltando. E logo em breve, todos nós vamos prestar um auditório muito grande, em que você vai responder para a morte eterna ou para a salvação. Mas tudo vai depender do trabalho que o irmão vai fazer lá em casa. Lá na igreja, lá no serviço, lá na machamba onde porque há pessoas que quando vão na machamba, o seu trabalho não mostra o Cristo. Vai trabalhar pouco, coloca ali, drogas ali, os 20 sábados vão sair daqui. Então, esse trabalho não vai identificar Cristo. Você não vai para o céu. Esquece lá. Esquece. Eu quero estar a receber 2 salários. Pois é, 2 salários. Não vamos para o céu. Você está na vizinhança? Colher. Não, colher está no vizinho. Pronto. Sua boca grande, suas orelhas. Você não vai para o céu. Não vai para o céu. Você não vai para o céu. Amém, meus amigos. Amém. Vamos trabalhar. Somos chamados para isso. Somos chamados para isso. Sabe, eu quero vos contar uma história. Havia nos tempos de Israel, em que as coisas eram difíceis como nós. Eles imaginavam assim: Deus vai parar tudo para nós fazermos o trabalho da igreja. Amém, pastor? Era o pensamento deles. Vamos esperar essas guerras que existem. Basta parar. Vamos construir a igreja de Cristo.
Vai ler no livro de Ageu, capítulo 1, que o irmão estava a ler aqui. É uma informação muito inspiradora. Mas quando você for a ver, no capítulo 1, verso 1, pode ler? Mas, sim, pode ler. Você como achou muito rápido, eu queria falar. Diz assim, Diz como? no segundo ano do reinado de Dário, Sim. rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, sim, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. 2. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte, escute. O povo está dizendo que ainda chegou o tempo, que ainda não chegou o tempo de reconstrução. Pronto, pode sentar. O povo está dizendo ainda não chegou o tempo de reconstruir a igreja. Ainda não chegou. Como estamos na igreja? Quando você for acompanhar a história, vai ver o que estava se viver naquele tempo. Qual era o ambiente? Era de fome, era de seca, era de luta, era de colônia. Então, ali havia um problema. Vamos esperar Deus nos ouvir. Tudo isso parar, nós vamos construir. Mas as mesmas pessoas, em meio às guerras, em meio às dificuldades, a única coisa que não estava bem era a igreja de Deus. A única coisa era a igreja de Deus. Mas escuta o que o Tadeu disse. No capítulo 2, versos 10. O que disse? 2:10. Diz assim. É um cabeçalho. Repreensão e promessa de bênção. Sim. 10. Neste mesmo ano, no dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. O Senhor Todo-Poderoso disse: vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Suponham que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço da carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão, ou num cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer outra comida, isso quer dizer que estas coisas também ficarão puras. Pode ler 4. 2:4. 2:4 diz o seguinte. No entanto, tenham coragem, Zorobabel. Queria este verso. No entanto, tenham coragem, Zorobabel. Sim, pode ler. Coragem, Josué. Coragem a toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Coragem. Coragem, mulher. Coragem, jovem. Coragem, criança. Onde há essa motivação, há um problema. Então nós fomos confiados a esse mundo com muitos problemas, muitas dificuldades. Mesmo Deus que falou, tenham coragem. Primeiro ele falou, tenha coragem, Zorobabel. Zorobabel era governador, instituído por Dário. Havia lá um profeta, sacerdote chamado Josué. Também devia ter coragem. E essa coragem não se dirigiu para aqueles mais grandes. Só. Depois disse coragem a todos vocês. E ali disse: esforcem-se para fazerem esse trabalho. Nós vamos ter que fazer esse trabalho. Quantos estão aqui para fazer o trabalho de Deus? Neste Impacto Moçambique. Estão para contribuir o serviço do ancião.
do diretor de construção, diretor da música. Quantos estão aqui que dizem, eu vou trabalhar? E já para diante, vou trabalhar para Deus. Quantos estão aqui? Dizem, eu vou trabalhar. Diga, eu vou trabalhar. 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 Aqueles todos que votam podem levantar. Mas eu quero que a igreja toda vai trabalhar. Todos nós queremos trabalhar. Queremos deixar de ser mentirosos, sermos boas pessoas. Queremos representar Jesus na sociedade. Queremos representar Cristo no serviço. E vamos representar Cristo neste lugar. Em todos os cantos por onde eu for. Como diretor de Caoche também vou trabalhar. Eu como tesoureira de lá também vou fazer esse trabalho. Eu como mulher de lá vou fazer esse trabalho. Em qualquer canto, não importa as dificuldades. Eu vou me esforçar porque Deus é quem me manda. Eu vou fazer esse trabalho porque Ele é quem me orienta. Você está aqui para fazer esse trabalho. O nosso trabalho vai ter recompensa. Disse assim o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. A palavra de Deus diz o seguinte. O Paulo diz o seguinte. Escuta o que ele diz. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Eu vou repetir este texto para que esteja no nosso coração. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém, mas amém. No Senhor o nosso trabalho não é em vão. Nós trabalhamos não em vão. Trabalhamos para receber a vida eterna. Este mundo está cansado. Estamos cheios de doenças. Aqui todos. Sabe, eu fico arrepiado quando vejo pessoas que apanhou diabetes, daqui a pouco vai morrer. Eu fico receoso. Mas logo eu vejo de imediato alguém que não teve diabetes e foi batido com carro. Amém, mas amém. Implica que o mundo não está bem. Não importa quem está